o domínio de mercado por parte de empresas de marketplaces asiáticos. Um domínio obtido em grande parte pelo uso de brechas na legislação. A reclamação de empresários brasileiros, as medidas do governo para tentar sanar o problema, erros de comunicação. E agora, enfim, a entrada em vigor de novas regras que tentam regular as compras online internacionais. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 1º de agosto de 2023, dia em que começaram a valer as novas regras para as compras internacionais feitas pela internet. No final de junho, o governo federal anunciou que mercadorias adquiridas em sites de marketplace como a Shein, Shopee e AliExpress ficariam isentas de tributos federais se custassem $50 ou menos. Agora está valendo, mas só para empresas que aderirem a um programa da Receita Federal batizado de Remessa Conforme. Ou seja, para as empresas que aderirem ao programa, compras de até $50, que dá mais ou menos uns R$240, não vai ter cobrança de imposto federal. Mas vai ter cobrança de imposto estadual. Vai ser preciso pagar ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. A alíquota para essas transações é fixa, de 17%. Esse imposto estadual vai ser recolhido diretamente da empresa que faz a venda internacional. Imposto, aliás, que deve mudar com a reforma tributária. Já os sites internacionais que optarem por não entrar no programa vão pagar tributos federal e estadual. Nesse caso, além do ICMS de 17%, também incide o imposto de importação, que equivale a 60% do valor total da compra. É a mesma taxa que se paga, por exemplo, no aeroporto, quando alguém extrapola o limite de mercadorias ao voltar ao Brasil do exterior. Até agora, a isenção para compras de $50 ou menos valia só para transações entre pessoas físicas. Se você comprasse, por exemplo, uma caixinha de franui de um amigo lá de Bariloche, não tinha imposto. Só que aí vinha um problema. A Receita Federal descobriu que algumas empresas burlavam a regra. Diziam que eram pessoas físicas, quando na verdade eram pessoas jurídicas. E vendiam o produto via marketplace para os brasileiros sem pagar nada de imposto. Essas empresas também costumavam fracionar a entrega dos produtos para que, separados, eles não superassem os $50. Aqui, vale a gente explicar como funcionam os marketplaces. Diferentemente de uma loja convencional que estoca e distribui produtos de forma autônoma, os marketplaces são uma espécie de shopping digital, em que vários lojistas de diferentes segmentos expõem e vendem os seus produtos. Então, quem cometia a fraude não era necessariamente o marketplace, e sim a empresa que vendia via marketplace. Segundo o governo, as novas regras vão fazer com que as empresas tenham mais facilidade no processo de entrada dos produtos no Brasil. Isso porque a Receita Federal passa a receber informações sobre as encomendas já antes do processo de importação. Então, o imposto vai ser pago previamente, o que vai ajudar a Receita Federal a liberar as encomendas mais rápido. Sabe aquela história de ter uma compra presa durante semanas em Curitiba? A ideia é agilizar esse processo, liberando os produtos chamados de baixo risco logo após o escaneamento da mercadoria pela Receita Federal, a não ser que ela seja selecionada para fiscalização. Quando a gente cita marketplaces como Shein, Shopee e AliExpress, a gente está falando de companhias asiáticas gigantes que têm uma enorme relevância no e-commerce brasileiro. Um relatório divulgado pela agência SEO Conversation em abril mostra que das 5 plataformas de e-commerce mais acessadas no país, 3 são asiáticas. Justamente essas 3, Shein, Shopee e AliExpress. Estima-se que entre 30% e 40% dos produtos eletrônicos, brinquedos e roupas no mundo são produzidos na China a um baixíssimo custo. Daí, lojistas asiáticos conseguem vender seus produtos a preços igualmente baixos. Para se ter ideia, uma camiseta vendida na rede de lojas Zara por R$ 99 pode ser encontrada na Shein por menos de R$ 50. Tanto a Zara quanto os lojistas que vendem pela Shein contam com os mesmos fornecedores que são donos de grandes fábricas, especialmente na China. São fábricas que fazem os produtos em larga escala, pagando salários baixíssimos aos trabalhadores. Fábricas já denunciadas, aliás, por trabalhos análogos à escravidão.
Essa questão das condições de trabalho nas fábricas, inclusive, é uma das críticas mais fortes em relação aos marketplaces asiáticos que vendem esses produtos de baixo valor. Em 2021, a ONG suíça Public Eye disse que os trabalhadores das fábricas que fornecem produtos para a Shein tinham jornadas de 75 horas semanais, de segunda a segunda, recebendo centavos por cada peça produzida. Na época, a empresa disse que investigaria as alegações. Já em maio de 2023, congressistas americanos pediram à autoridade reguladora de Wall Street para que fosse exigida a comprovação por parte da Shein de que ela não usa trabalho forçado. A exigência foi tida como condição para a oferta pública de ações da empresa na Bolsa de Valores americana. Nas fábricas chinesas que fornecem produtos aos lojistas do AliExpress, as jornadas diárias são de 12 horas, 6 dias por semana. O modelo conhecido como 996, ou seja, das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana, é defendido abertamente pelo fundador da empresa, Jack Ma. Um outro ponto está relacionado aos impactos ambientais dessas empresas. Um relatório da ONG britânica Remake, publicado em abril de 2021, deu nota 0 para a Shein no quesito sustentabilidade, dado ao fato que suas vendas estão relacionadas à produção de lixo decorrente das peças de roupa que rapidamente são inutilizadas. Grandes índices de produção de lixo também foram registrados com produtos da Shopee e da AliExpress. As 3 empresas se comprometeram a diminuir sua pegada ambiental até 2030. Mas fora essa preocupação social e ambiental, existem críticas dos empresários brasileiros, que veem um desequilíbrio na concorrência. Já havia uma forte reclamação antes que as novas regras fossem colocadas em prática. E agora, mesmo com as novas regras, a reclamação não cessou. Uma dessas vozes é a do presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, Flávio Roscoe. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, ele disse considerar a isenção de imposto federal para produtos de até $50 como um crime de responsabilidade fiscal, com potencial para destruir a economia brasileira. Em 2023, Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência com uma agenda econômica desafiadora. Ele prometia alterar as regras de contenção de despesas públicas e aprovar uma reforma tributária no Congresso. O governo ainda buscava aumentar sua arrecadação. Aí surgiu um plano de acabar com brechas na importação de produtos de até $50, o que seria bom para os cofres do governo, mas não pegou nada bem. Os consumidores reclamaram. Houve um bate-cabeça na comunicação oficial, uma confusão danada. Primeiro, o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, disse que o governo ia acabar com a distinção no tratamento entre pessoas físicas e jurídicas. Ou seja, todo mundo ia pagar o imposto federal. Dias depois, a primeira-dama, Rosângela da Silva, Janja, disse no Twitter que a taxação era para as empresas, não para o consumidor. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, então reclamou no canal de TV Globo News que havia muita confusão e muita desinformação sobre o tema. Também disse a jornalistas que não conhecia a Shein, o que acabou dando mais munição para os críticos nas redes sociais. O Haddad marcou um encontro com os dirigentes da Shein. O Marketplace disse que iria aderir a qualquer programa que o governo apresentasse, que estava disposto a colaborar, como contou o Haddad na época. Eles pretendem, em 4 anos, nacionalizar 85% das suas vendas, no seguinte sentido: os produtos serão feitos no Brasil. Então, eles próprios vão dar os números de investimento, de geração de oportunidades no mercado brasileiro, mas é uma coisa para nós muito importante também, que eles vejam o Brasil como não só apenas como um mercado consumidor, mas como uma economia de produção. O ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, manifestou irritação com a forma como o cerco ao e-commerce estrangeiro foi comunicado ao público. Ele mandou mensagens para outros ministros reclamando do desgaste causado pelo tema e se queixou que a Receita Federal não teria avisado o Palácio do Planalto sobre a medida. Pimenta chegou a publicar um tweet externando a sua insatisfação, mas depois apagou. Em 30 de junho, o governo finalmente publicou a portaria estabelecendo as novas regras que entram em vigor nesta terça. Além da Shein, que já tinha antecipado que ia aderir, a AliExpress também disse que vai entrar no programa. A ver se essas novas regras vão mesmo funcionar.
Países escandinavos como Suécia e Dinamarca têm vivido uma onda de protestos em que manifestantes queimam exemplares do Alcorão, que é considerado o livro sagrado do Islã. O Marcelo Montanini escreveu sobre isso. Marcelo, primeiro conta pra gente, por que é que estão queimando o Alcorão na Escandinávia? Essas queimas de Alcorão na Suécia e na Dinamarca começaram com ativistas da extrema-direita sob o pretexto de liberdade de expressão. Porém, esses atos passaram a ser imitados por ativistas anti-islâmicos que defendem banir o livro sagrado dos muçulmanos dos países escandinavos. Essas manifestações são respaldadas pela lei de liberdade de expressão dos dois países. E esses atos são sempre sucedidos de protestos contrários. Diversos países de maioria muçulmana condenaram e cobraram medidas dos dois países para evitar novos atos. Manifestantes foram às ruas no Iêmen e a embaixada sueca no Iraque foi alvo de ataque. Enfim, o nível de tensão e de preocupação com a segurança tem aumentado nos países escandinavos. E Marcelo, quais medidas foram tomadas pelas autoridades diante dos protestos? Como eu disse, esses atos têm criado crises diplomáticas com países de maioria muçulmana. Além disso, os governos sueco e dinamarquês têm observado um aumento no nível de preocupação com a segurança dos países e com possíveis atos de terrorismo. Os governos de ambos os países têm buscado medidas legais para diminuir a tensão. A Suécia tem buscado uma saída pela diplomacia e tem reforçado as fronteiras e as agências contra terrorismo. Também estuda ampliar os poderes das polícias para intervir nos atos. Já a Dinamarca, além de reforçar a segurança, estuda limitar as manifestações, porém sofre resistências de partidos da esquerda, da direita e da extrema-direita. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. Lá você acompanha todo o conteúdo que o Nexo produz diariamente. E para não perder nenhum episódio do Durma com Essa, inscreva-se na sua plataforma de áudio preferida ou no canal do Nexo no YouTube. Desde que a supercondutividade foi descoberta no início do século XX, cientistas estão à procura de materiais que possam reproduzir o fenômeno em condições normais de temperatura e pressão. Em julho, uma equipe de pesquisadores da Universidade da Coreia, na Coreia do Sul, disse ter avançado nessa busca. A Valentina Cândido escreveu sobre o tema na Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem entre seus temas de cobertura a ciência. Para entender o que significa essa descoberta, primeiro a gente precisa entender o que é um supercondutor. Basicamente, sempre que se transporta energia elétrica de um lado para outro, tem uma parte dessa energia que se perde no meio do caminho. Isso acontece porque os materiais que temos disponíveis para fazer esse transporte têm uma força que resiste à passagem da eletricidade. Essa força, que a gente chama de resistência elétrica, é o que muitas vezes torna as máquinas mais ineficientes, aumenta o custo da conta de luz ou faz com que os computadores estraguem mais rápido. Acontece que existem materiais que, em determinadas condições, deixam de ter resistência. E esses são os materiais que a gente chama de supercondutores. O que os cientistas da Universidade da Coreia dizem ter produzido é um supercondutor que funciona em condições de temperatura ambiente. E isso não é uma descoberta qualquer. Até agora, todos os supercondutores conhecidos só funcionam se forem colocados em condições de temperatura ou de pressão extremamente alta ou extremamente baixa. Para se ter uma ideia, tem mais de um século que os físicos estão à procura de supercondutores que funcionam em condições ambientes. Principalmente porque isso pode significar um ganho econômico significativo. Por isso, se a descoberta dos cientistas sul-coreanos for provada verdadeira, será um grande feito. Mas há um certo ceticismo quanto a isso. O artigo que traz a descoberta ainda não foi revisado e os resultados ainda precisam ser reproduzidos de forma independente por outros cientistas. Você pode ler o texto da Valentina em nexojornal.com.br/.futuro. Das novas regras para compras online internacionais, passando pela crise entre países escandinavos e países de maioria muçulmana e terminando com a busca por supercondutores, durma com essa. Com roteiro e produção de Suzana Souza, edição de texto de Conrado Corsaletti, participações de Marcelo Montanini e Valentina Cândido, edição de áudio de Pedro Pastorista. Termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!